Olá, graça e paz, muito bom ter você aqui de novo. Nós vamos estar dando continuidade aos nossos estudos expositivos sobre o livro do Ageu, onde nós estamos repensando na vida do profeta com as nossas prioridades diante do Senhor. Convido você então a abrir o livro de Ageu comigo, Ageu capítulo 2. Nós estaremos fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 9. Ageu capítulo 2, versículo 1 até o versículo 9. Antes disso, eu quero orar para que Deus nos dê a iluminação necessária para que a gente possa aprender do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Pedimos, ó Deus, a direção do Senhor para as nossas vidas. Queremos aprender mais do Senhor, queremos conhecer mais do Senhor, queremos ser servos melhores diante do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Fale conosco, que a Tua palavra seja viva e eficaz no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos então abrir nossas Bíblias no livro do profeta Ageu, capítulo 2. Eu vou estar fazendo a leitura com você. Se você quiser acompanhar comigo aqui também, fique à vontade. Ageu, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 9. A palavra do Senhor nos diz assim: No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora? É ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda que uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Agora dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Olha só que palavra maravilhosa do Senhor ao nosso coração, onde o Senhor fala desse povo, com esse povo remanescente, aqueles que haviam retornado do cativeiro babilônico, que haviam então começado a construir ou reconstruir o templo do Senhor, e por meio de perseguições e por meio de lutas, eles então desistiram e abandonaram a obra do Senhor. E nós vimos que no capítulo 1, na primeira mensagem do profeta, então nós somos aqui chamados a pensar que era hora de começar a adorar ao Senhor, que eles haviam então perdido esfriado o seu zelo diante da obra do Senhor, e eles precisavam rever isso nas suas vidas, e o zelo do Senhor é algo muito importante para as nossas vidas. Eles precisavam resgatar a sua fé nas promessas do Senhor, naquilo que Deus havia prometido, na certeza de que Deus iria caminhar juntamente com eles, e então eles reagiram positivamente à obra do Senhor. E agora aqui no capítulo 2 do livro de Ageu, nós vemos então a necessidade de perseverar na obra do Senhor, perseverar naquilo que o Senhor colocou na mão do povo. E para isso nós vamos lembrar então, quero contar rapidamente uma ilustração que nos mostra muito bem um exemplo de perseverança. O famoso inventor Thomas Edison, que inventou a lâmpada incandescente, ele tentou várias vezes encontrar, segundo a história, tentou várias vezes encontrar o filamento certo para que a lâmpada então funcionasse. E um dia, quando ele completou a sua experiência de número 10.000, apenas para descobrir a maneira como não funcionaria, então ele foi embora para casa e contou para sua esposa aquela experiência. E sua esposa, então, encabulada com aquilo, disse: Mas Tom, você não desanimou? E ele disse: Eu? Desanimar? Certamente que não. Agora eu conheço
10.000 maneiras de que não funciona. Na verdade, quando nós pensamos em perseverança, perseverança parece ser um conceito meio desatualizado em nossos dias, onde tudo é muito instantâneo, onde nós queremos as coisas de maneira imediata e na mesma hora. Se está difícil, se não é fácil progredir, é melhor parar, segundo o nosso tempo de hoje. Se é difícil, se requer resistência, talvez esse não seja o caso. E nós percebemos isso diariamente nas nossas vidas. É muito fácil nós iniciarmos uma nova dieta, mas é difícil cumprir, principalmente quando aparece aquele churrasco, aquele convite para aquela carne suculenta que dá vontade da gente comer e encher a barriga. É muito fácil a gente começar um programa de exercício, mas é difícil perseverar quando nos primeiros dias o corpo então fica tudo dolorido e os seus músculos pedem para parar e a gente desiste. Muito fácil iniciar um casamento, mas nem sempre é fácil resolver os problemas ao longo da vida. É fácil começar um novo ministério, numa igreja local diferente, mas o difícil é continuar quando surgem os problemas ou quando os resultados não são aqueles que eram esperados ou aqueles segundo as expectativas iniciais. O que fazer nessas horas? Quando nós olhamos aqui para o livro do profeta Ageu, nós vemos que nessas horas, quando as dificuldades surgem, o que nós temos que fazer é olhar para o alto. É olhar para o alto porque Deus está conosco. Nos lembra alguns versículos, por exemplo, como quando aquele que o escritor de Hebreus nos fala, Hebreus capítulo 12, versículo 2, onde nós somos exortados a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ou aqueles versículos do capítulo 3 de Colossenses, onde Paulo fala: se habitais com Cristo Jesus, então olhai para o alto, aonde Ele também está sentado à direita de Deus Pai. Olhar para o alto, olhar para aquele que pode verdadeiramente nos ajudar e crer que Ele está conosco. Olhar para o alto, Deus está conosco. Isso descreve perfeitamente as pessoas do tempo de Ageu. Apenas um mês depois deles terem obedecido a primeira mensagem e retornado ao trabalho do templo, o texto no versículo 1 fala que eles então estavam no 7º mês, e a primeira mensagem entregada pelo profeta Ageu foi no 6º mês. Um mês depois, parecia que o povo já estava desanimando de continuar a obra. Na verdade, a obra havia andado muito pouco, mas eles já estavam desanimando. Alguns, especialmente os mais velhos, quando olhavam aquele segundo templo, uma obra mais humilde, uma obra mais simples, e se lembravam então daquele suntuoso e glorioso templo edificado por Salomão, então eles entristeceram. Alguns dizem por causa dos seus pecados, porque eles lembraram que tudo aquilo aconteceu por causa dos seus pecados. Outros dizem por causa da simplicidade do templo, mas na verdade eles se desanimaram. Um outro fator que levou o povo ali a desanimar, talvez seja o próprio trabalho pesado. Nós sabemos que uma construção velha, com mais de 60 anos, cheia de escombro, não é um trabalho fácil, nem um trabalho maneiro de se fazer, principalmente naquele momento em que não havia todos os maquinários como tem hoje. Então o povo, quando olha aquele trabalho, começa a trabalhar, a coisa não rende, não se vê parede edificando, mas apenas tirando entulho, certamente é normal que se desanime. Nós temos que lembrar também que havia a questão do 7º mês, onde as atividades deveriam ser interrompidas, pois além dos dias do descanso sabático, ainda no 1º mês tinha a festa das trombetas. No 10º mês era no 10º dia do mês era o dia da expiação. No 15º dia do mês começava a festa dos tabernáculos, que durante uma semana toda a população deveria então morar em barracas, em cabanas construídas por galhos, lembrando isso tudo em memória a marcha do povo de Deus pelo Êxodo. Então a gente vê que muito pouco havia se caminhado e que era normal que o povo então desanimasse diante daquela primeira mensagem. O que mostra que a mensagem dele foi feita e foi falada em momento extremamente oportuno, porque certamente o entusiasmo do povo quanto àquela primeira mensagem começava a esfriar no coração do povo e a obra dentro em pouco pararia. Nós sabemos que
incentivar o povo a começar o trabalho é uma coisa. Agora, outra coisa é fazer perseverar na tarefa. Se é muito importante começar algo muito bem, mais importante ainda é terminar algo bem. Trazendo aqui, fazendo menção aqui ao amado pastor Juscelino dos Santos, da terceira igreja de Uberlândia. Muitas vezes ele diz que muitas pessoas têm muita iniciativa, mas não têm acabativa. E ele está dizendo isso, que é importante começar bem e terminar bem. E a construção do templo era uma tarefa muito especial para aquele momento, porque significava restaurar a verdadeira adoração do povo. E esse é o motivo porque a conclusão era tão importante e que com certeza agradaria a Deus, porque Deus seria verdadeiramente adorado. E o que então Ageu fez para incentivar o povo? Para que o povo permanecesse, para que o povo perseverasse. Depois, lógico, dele diagnosticar esse problema no povo. Ele então fala por meio do povo por 3 mensagens curtas, todas elas baseadas na presença de Deus no meio do povo. Sua mensagem ressalta a aliança de Deus, a promessa de Deus e a provisão de Deus. E é isso que nós vamos ver nesse momento. Primeiramente, vamos ver a forma e a maneira como Ageu identifica o desânimo do povo. Quando os alicerces do templo haviam sido lançados há 16 anos atrás, a Bíblia então diz que os homens mais velhos olharam para trás com tristeza, lembrando da glória do primeiro templo de Salomão. Esdras capítulo 3, versículo 8 a versículo 13. Talvez aqueles reverenciados anciãos se lembrassem do templo anterior e possam ter falado várias vezes saudosamente do seu esplendor. E deles falarem, deles lembrarem, deles relembrarem, isso então acabou trazendo desânimo ao seu coração. É possível que alguns deles tenham até participado daquela primeira iniciativa frustrada acontecida no ano de 538 com o próprio Zorobabel e Josué. Então aquela desilusão, aquela frustração fez então com que eles ficassem pessimistas quanto ao presente e quanto ao futuro. Muitas vezes os tombos que a vida nos leva, muitas vezes as dificuldades que nós vivemos ou as frustrações que nós temos na vida nos fazem ficar mais céticos e mais incrédulos quanto aquilo que pode acontecer no presente ou quanto aquilo que pode acontecer no futuro. E nós então deixamos de crer naquilo, deixamos de colocar o nosso coração naquilo, e é isso que estava acontecendo aqui com o povo. O versículo 3, você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia, nos diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa da primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Veja que Ageu ele identificou o problema. E em vez dele ignorar o problema, em vez dele então tratar outra coisa e deixar aquele problema engavetado, ele viu que aquele problema estava surgindo, que certamente se agravaria, então ele encarou o problema de frente. E para ele encarar esse problema de frente, ele então escolheu um dia muito importante, muito apropriado para transmitir essa mensagem dele, que foi o último dia da festa dos tabernáculos. O texto do versículo 1 nos fala: no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. E essa festa ela era dedicada a Deus por louvor às colheitas que Deus havia dado, mas também para relembrar, para rememorar, para trazer à memória os dias de peregrinação de Israel no deserto. Então isso já mostrava o poder de Deus agindo no meio do povo. Em vez de ele levar o povo a olhar para o passado e para as frustrações e desistirem, ele leva o povo a olhar para o passado, para as coisas boas que Deus fez, e eles então, sendo fiados nessa promessa de Deus, eles poderiam então serem encorajados a continuar a obra do Senhor. Além do mais, aquela data representava um marco muito importante na história de Israel. Não só simplesmente por causa da peregrinação no deserto, mas foi durante a festa dos tabernáculos que o rei Salomão consagrou o primeiro templo. 1 Reis, capítulo 8, versículo 2. E agora o profeta Ageu queria que o povo relembrasse disso. Queria que o povo trazesse à memória aquilo que Deus havia feito. O que nós aprendemos aqui antes de mais nada? Que embora o coração humano corrompido pelo pecado, ele prefira muitas vezes se abster de enfrentar os problemas e as dificuldades,
muitas vezes ele nos leva a rodear as coisas e resolver de outra forma. A melhor solução sempre é encarar a raiz dos problemas em vez de ignorar. A melhor opção sempre é ir naquela motivação do coração que faz com que a pessoa ou que nós hajamos daquela maneira, que nós trabalhemos daquela maneira. Só que isso também não pode ser feito de qualquer maneira. Isso também não pode ser feito ao bel prazer. Isso deve ser feito com muita sabedoria, muito discernimento, com oração diante do Senhor, porque só mesmo algo vindo do alto, o próprio Deus falando, é que mostra exatamente o momento para que a palavra seja temperada com sal, para que a palavra seja algo terapêutico e que de fato haja transformação e mudança. Por isso Ageu, então, identificando, ele encarou o problema e ele então começa a animar o povo. E ele anima o povo mostrando a presença capacitadora de Deus no meio do seu povo. Em primeiro lugar, Ageu jamais negou o problema. No entanto, que a pergunta que ele faz, a terceira parte da pergunta, são 3 perguntas no versículo 3, ele mesmo fala que não é ela como nada aos vossos olhos, ou seja, ele reconhece que aquele novo templo era nada comparado ao templo que Salomão havia construído, mas ele mostra que não é isso que é o mais importante, que não é isso que era a suntuosidade do negócio. O que importava é que se tratava da obra de Deus e que o povo poderia contar com o Senhor para ajudar a construir. E essa é a mensagem que o profeta então vai trazendo ao povo. A todos aqueles que eram os envolvidos, ou seja, Zorobabel, o filho, o governador, a Josué, o sumo sacerdote, e ao povo de toda a terra, a mensagem é: ser forte e trabalhar, porque eu estou convosco. Repare que ele fala: ser forte, Zorobabel, ser forte, Josué, ser forte, todo o povo, trabalhai, porque eu estou convosco. Repare que ele fala isso durante 3 vezes, e isso é muito significativo nesse momento. Se você ler o texto de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 9 ao versículo 13, você vai ver que durante as instruções da festa dos tabernáculos, Moisés então determina que o livro de Deuteronômio fosse lido entre os judeus durante essa festa. E todas as vezes que eles liam esse livro, eles então se lembravam das 3 vezes em que Moisés disse a Josué e ao povo: ser forte e corajoso. Olha só, você pode ler esse texto comigo. Olha só, Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Olha o que o texto nos diz: ser o quê? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te atemorizes diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Viu a mensagem muito parecida com o texto lá de Ageu? Ser forte, trabalhar, é que ser forte e corajoso, porque eu vou convosco e não vos desampararei. Olha o versículo 7. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: ser o quê? Ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu o farás herdá-lo. Aí um pouco mais à frente, se você estiver acompanhando comigo a leitura aí na sua Bíblia, ainda no capítulo 31, versículo 23, novamente essa palavra é repetida. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse o quê? Ser forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhe prometi. Eu serei contigo. Certamente eles se lembrariam disso. Ou certamente alguns outros, quando lessem isso, se lembrariam daquilo que o próprio Deus falou a Josué antes do povo entrar na terra prometida. Josué, capítulo 1, versículo 6, começa dizendo a palavra que nós estamos lendo, olha só: ser forte e corajoso, porque tu farás entrar esse povo e herdar a terra que sob juramento prometi aos seus pais. E aí no versículo 7 ele fala uma segunda vez: tão somente ser o quê? Forte e muito corajoso. E novamente é repetido no versículo 9: não te mandei eu ser forte e corajoso. Olha só, que de maneira intencional, então o profeta, direcionado por Deus, cita também 3 vezes, lembrando ao povo da forma maravilhosa, miraculosa e constante da presença de Deus no tempo em que ele os livrou ali do Egito e os conduziu pelo deserto.
Ainda mais quando nós olhamos curiosamente, foram instruções muito parecidas com essa que Davi deu a Salomão quando ele foi falar sobre as instruções da construção do primeiro templo, ali em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 10 e versículo 20. Eu vou ler para você novamente, olha só, o texto nos fala assim: agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares a casa para o santuário. O que ele fala? Ser forte e faze a obra. O que Ageu disse? Ser forte e trabalha. Olha só o versículo 20. Ainda do 1 Crônicas, capítulo 28. Disse Davi a Salomão: meu filho, ser forte e corajoso e faze a obra. Quando nós olhamos no Novo Testamento, há inclusive um paralelo com as palavras de Jesus ditas e narradas por Marcos, capítulo 6, versículo 50. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Olha que coisa maravilhosa. A gente olhando esse texto aqui, a gente vê que a presença pessoal do Senhor nos confere coragem, determinação e a certeza de que Ele não permitirá que o objetivo fracasse. E é isso que nós devemos nos fiar e ter ânimo na presença de Deus. A gente aprende já no início aqui da exortação para que o povo fosse perseverante. Nós aprendemos que os acontecimentos do passado não podem e não devem nos desencorajar a usufruir o melhor que Deus tem para o presente. Nós não podemos permitir que os fracassos atrapalhem ou que impeçam aquilo de Deus agir nas nossas vidas. Por outro lado, são as promessas de Deus feitas no passado, que são a garantia da firmeza da nossa fé. Percebam que é a mesma ênfase pregada no passado, mas agora aplicada no contexto dos remanescentes por meio do profeta. E é isso que a palavra de Deus fala no nosso coração. É a mesma mensagem aplicada de maneira contextualizada às nossas vidas. Quando eu estava preparando esse estudo, eu lembrei do hino 382 do Inário Presbiteriano, que é o Cântico da Mocidade Presbiteriana, que nos fala uma verdade parecida com essa. Somos jovens no mundo velho a pregar novos ideais do mesmo evangelho que pregaram nossos pais. O passado não pode nos impedir de servir ao Senhor, mas são as promessas do Senhor que nos encorajam e que nos dão perseverança. A mensagem do profeta nos deixa claro e nos mostra que o Senhor sabe e se preocupa todas as vezes que nós nos desanimamos, todas as vezes que nós enfrentamos desânimo em servir ao Senhor. E se você tem estado desanimado na obra do Senhor, se você tem estado desanimado daquilo que Deus colocou na sua mão, a palavra de Deus para você e para mim é perseverança. Persevere. Devemos ter perseverança, segundo Ageu, na aliança de Deus. Versículo 5. A promessa da presença de Deus é a garantia da sua palavra imutável. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre e Ele não muda a sua palavra. O texto no versículo 5 nos diz: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais. Se tivesse ficado ainda alguma sombra de dúvida na cabeça do povo judeu, pensando que Deus, durante o cativeiro, por causa do exílio, havia anulado a sua aliança, agora o povo estava certificado de que Deus estava com eles em espírito, como estivera durante todo o êxodo. O que o profeta está dizendo aqui é que o mesmo Espírito que capacitou Moisés e que capacitou aqueles anciãos, do qual Moisés então apresentou diante do Senhor, e saiu o Espírito de Moisés e foi para eles para julgar o povo. O mesmo Espírito que usou Moisés, que usou esses anciãos, é o mesmo que capacitaria os judeus a terminarem a construção do templo. Foi o que também Zacarias, um mês depois,
que ele era contemporâneo de Ageu, profetizou ao povo: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ambos mostraram a importância de confiarmos no Espírito Santo e de que, porque é Ele quem nos dá a capacitação necessária para cumprirmos até o fim aquilo que Deus colocou nas nossas vidas, para cumprirmos até o fim a vontade do Senhor. Portanto, nós devemos perseverar na aliança do Senhor, sabendo que a palavra dele não muda, que ele permanece fiel. Também o profeta nos fala aqui que nós devemos ter perseverança nas promessas de Deus. E essa é a segunda coisa que Ageu, então, a segunda palavra que Ageu falava a eles aqui, versículo 6, versículo 7 e versículo 9. Profeticamente, Ageu fez aquilo que nós falamos no começo. Ele olhou para cima. E quando ele olhou para cima, ele viu o tempo em que Deus ministraria no templo. E ele traria a glória para aquele lugar. Aquele momento em que o próprio Jesus Cristo, eis que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. E esse Verbo então andou, serviu ali naquele templo, pôde fazer milagres naquele templo. E por isso então ele chega no versículo 9 e ele diz que a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, porque o próprio Filho de Deus estaria ali naquele lugar. Nós sabemos que pela história que o templo de Herodes substituiu o templo de Zorobabel. Mas para os judeus ainda consideravam aquele templo como sendo o segundo templo. E sem dúvida, a glória que Jesus trouxe àquele templo foi muito maior do que a glória do tabernáculo ou do templo construído por Salomão, porque era o próprio Deus. Naquele momento, Deus então, por meio do profeta, encoraja o povo a construir e a continuar a obra do Senhor na confiança de que as promessas que ele fez, e principalmente a promessa contra o Messias, iria se cumprir certamente e que o povo poderia com fé trabalhar. Por isso, no versículo 6, ele fala que ele então faria abalar os céus, faria abalar a terra, faria abalar a terra seca. Por quê? Porque é a presença de Jesus Cristo habitando entre nós, ordenando para que o mar e o vento pare diante da tempestade, abalando toda a terra, abalando toda a estrutura humana quando ele ordenava e as enfermidades eram curadas, abalando todo o reino espiritual quando ele, pela sua voz, os espíritos eram expelidos e o próprio inimigo se prostrava diante dele. Era essa vinda de Jesus Cristo que ele estava falando aqui no versículo 6. Mas ao olhar por alto, ele não somente viu o cumprimento da promessa do Messias, que era a primeira vinda de Cristo, mas ele também viu o fim dos tempos, ou seja, a segunda vinda de Cristo, o segundo advento. Por isso ele chega aqui no versículo 7, ele fala: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Depois você pode, com o tempo aí na sua casa, fazer uma comparação desse versículo 7 com Mateus 24, versículo 7, quando fala ali da segunda vinda de Cristo. Esse versículo que está falando da segunda vinda de Cristo, conforme ele também foi citado pelo autor de Hebreus, capítulo 12, versículo 26 e 27, onde ele é aplicado à vinda do Senhor. Segunda vinda de Cristo. Ele olhou para o alto, ele viu a vinda do Messias, que veio então para nos libertar do pecado. Mas ele viu a vinda do Messias uma segunda vez, quando ele virá então reinar com grande poder, com grande glória com seu povo. Por isso o texto hebraico aqui da expressão coisas preciosas de todas as nações atua como um substantivo composto que significa tesouros. Quem eram esses tesouros? Eram os gentios. O remanescente não tinha nenhum tesouro então para pudesse ornar aquele templo, mas quando o Messias viesse reinar, os tesouros então das nações entregues a ele seriam usados para a sua glória. E esses tesouros dessa nação, como é traduzido aqui, ele implica que essa casa, que seria muito maior do que a primeira casa, abrangeria muito mais do que os judeus, pois a ela seriam acrescentados os gentios, e certamente os gentios desenvolvem um papel especial no plano de Deus. Aquilo que Paulo fala depois, lá na frente em Efésios, que Deus então
tirou, que Deus quebrou o muro da separação, que Deus tirou a diferença entre os judeus e os gentios, fazendo um só povo. Aqui já estava sendo contemplado pelo profeta Ageu e mostrado ao povo: ao dia, quando o Senhor reinar, vai ser muito mais do que isso que nós estamos vendo aqui. Em suma, nós podemos dizer que esses versículos aqui de Ageu mostram que como o primeiro templo foi preenchido com uma nuvem do símbolo, que era símbolo da glória de Deus. Você lembra disso? Quando Salomão então foi inaugurar o templo, baixou ali a nuvem da glória de Deus. 1 Reis capítulo 8, versículo 11, 2 Crônicas capítulo 5, versículo 14, e que ele simbolizava a presença de Deus. Ele está dizendo que também o segundo templo foi preenchido pela glória de Deus. Eis que o verbo se fez carne. E ele então, nessa primeira vez, ele entrou ali no templo. Ele realizou milagres. E quando ele chegou ali no templo, ele expulsou todos os cambistas que ficavam ali no pórtico de Salomão, onde os gentios deveriam adorar a Deus. Ele então entrou, operou milagres. Mas ele ainda mostra que uma segunda glória, ou que essa glória deve ser revelada na segunda vinda de Cristo. Interessante que para todos os judeus, segundo os historiadores, eles eram claros na cabeça deles que Jesus, ou que o Messias viria no segundo templo. Porém, depois que o templo foi destruído, eles então fizeram vários arranjos de interpretação, todas forçadas, para tirar tais profecias messiânicas que eram tão claras. Mas ele fala: nós podemos perseverar na aliança de Deus, nós podemos perseverar nas promessas de Deus. E ainda o versículo 8, que foi o versículo que nos faltou aqui, ele mostra que o povo poderia perseverar na provisão de Deus para as suas vidas. Por fim, o Senhor então garante-lhes que, apesar daquela economia estar fraca, e você há de se lembrar comigo que naquela época havia ainda uma economia bem fraca, porque o texto de Ageu começa nos falando que eles semearam pouco, muito, mas colheram pouco, e aquilo que eles colhiam, o Senhor mesmo tirava deles. E ele então fala que aquele que recebia salário era como para colocar num saquetel furado. Mas o Senhor garante para eles aqui que mesmo diante de uma economia fraca, o Senhor iria providenciar os meios para que eles então tivessem todas as suas necessidades supridas. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Aquele templo humilde que estava sendo ali então construído, ele não duraria para sempre. Assim como não duraria para sempre o templo construído por Herodes, mas haveria um templo que o Senhor iria vir, que o Senhor iria edificar, em que jamais alguém poderia profanar. E ali ele receberia todos os tesouros de todas as nações. Deus é fiel à sua aliança. Ele é fiel à sua promessa. E ele providencia todos os recursos para que a obra dele seja totalmente cumprida da forma com que ele quer que ela seja. Portanto, nós temos que perseverar. Persevere, meu irmão. Persevere na presença do Senhor, tendo a certeza de que Ele é fiel, de que Ele é justo e que Ele vai te ajudar. Eu quero concluir contando uma história que a John Piper contou em um dos livros deles, que segundo ele é um exemplo de cristão perseverante na obra do Senhor. Ele cita nesse livro um homem chamado William Wilberforce, que viveu entre 1759 a 1833. A história dele conta que em 1885 ele se converteu e 2 anos depois ele começou a trabalhar no parlamento chamado Câmara Comum da Inglaterra. E ali a sua vida inteira foi lutando contra o comércio de escravos. O comércio de escravos naquela época era o que movimentava as nações, principalmente ali na Índia, onde era então uma colônia da Inglaterra e que era toda movimentada e toda feita por meio dos escravos. Então ele dedica 20 anos da sua vida lutando contra o comércio do escravo. E conta a história que no dia 25 de março de 1807, então é aprovado no parlamento o fim do comércio de escravos. Você pensa que a luta dele acabou? Não acabou não. Por mais 26 anos, ele então lutou
para que se abolisse de vez a escravatura na Inglaterra. E a biografia dele conta que no dia 26 de julho de 1833, apenas 3 dias antes da sua morte, ele viu a lei sendo aprovada. Após 46 anos de batalha, a própria escravidão foi proibida no Império Britânico. Talvez muitos de nós não consigamos acumular esse recorde. Talvez você tenha aí orado pela conversão dos seus entes queridos. Talvez você tenha buscado cumprir a presença a palavra do Senhor aonde você tem vivido. Talvez você tenha procurado aí ser fiel no lugar que você está, tem orado, tem perseverado. Talvez a gente não chegue a um recorde desde 46 anos. Mas nós podemos ser fiel naquilo que o Senhor nos deu, para que a gente execute no reino dele. Assim como o resultado daquela construção nos dias de Ageu traria glória ao Senhor, a nossa obediência na construção do templo espiritual de Deus, que é a igreja, com certeza trará e glorificará o nosso Senhor. Se você anda desanimado no serviço do Senhor, deixe o Senhor te encorajar. Deixe o Senhor revestir o seu coração do poder dele e persevere, seja perseverante naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Eu quero orar mais uma vez por você, também pela minha vida. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos perdoe todas as vezes, ó Deus, que nós andamos desencorajados na obra do Senhor. Fortaleça, Deus, a vida de cada um, de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que nos tem nos escutado. Que a palavra do Senhor, ó Deus, seja como um bálsamo, Senhor, trazendo, Senhor, refrigério, mas também trazendo, Senhor, a energia necessária para que eles, ó Deus, possam então ser encorajados, mesmo nesse momento tão difícil que a sua igreja tem vivido. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço por tudo. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe e te dê uma vida cheia da presença de Deus.